Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso podcast Prestando Contas Eleições 2024. Hoje nós estamos aqui com o João Ricardo Baracho Navas, candidato pelo Movimento Democrático Brasileiro. Boa noite, João. Boa noite, José Alves. Obrigado pela sua presença. E nós temos algumas questões, então nós vamos trabalhar em cima dessas questões. Eu que agradeço. Mas antes disso, eu gostaria de explicar como é que é nossas regras. São 5 perguntas com 5 questões, com respostas de 5 minutos. E no final você tem 5 minutos para as considerações finais. Tá? Isso é se necessitar de tudo isso, tá bom? Certo. Eu que agradeço a oportunidade, muito bacana e importante para toda a população. Então, valendo. Chamo você de João ou do Ricardo? Tanto faz. Eu costumo chamar você de Dr. Ricardo. Então, vamos tanto lá, faz. Ricardo. Por que você se decidiu candidatar-se a vereador? E quais são suas principais experiências e qualificações que o preparam para esse cargo? Então, a minha vida familiar é muito envolvida com a política. Prudente de Moraes Barros foi meu tio bisavô por parte da minha mãe. Olha. Né? Depois disso, meu bisavô mesmo, fundador inclusive do meu escritório, José Américo Seixas Baracho, na época dele, em 1900 e pouco, acho que 1907, 1910, ele confrontava muito até com Rui Barbosa, politicamente, apesar de ser advogado também. Depois disso, no ginásio, eu sempre era escolhido como representante de classe. Na FKB, fui 4 anos presidente do Diretório Central dos Estudantes, desde 1997 até 2000. Então eu sempre estive envolvido em política extrapartidária. E sempre estava ali na... Eu sempre estava ali, né? Me incomodavam as situações em que eu não gostava, não conseguia ficar quieto, não conseguia não adentrar ao assunto. E aí eu falei, em 2012, eu falei, vou me candidatar. E fiz um trabalho, assim, em todas as ruas, em todos os bairros aqui na cidade, até para conhecer, né? E eu digo que foi um divisor de águas na minha vida a primeira campanha. Porque uma coisa é você trabalhar no escritório de advocacia, como a gente trabalha, mais de 20 anos, precisamente 24 anos advogando. Trabalhando população de baixa renda, trabalho em sua maioria na área trabalhista previdenciária. A gente conhece bastante os problemas da população, mas quando você entra na casa delas, que você vê as necessidades dela, a situação da família, né? Então aí você tem uma noção completamente diferente da sociedade. Então é isso, eu tenho uma experiência como advogado, que eu considero bastante grande, mais de 24 anos advogando bastante, nosso escritório é bem movimentado, né? Então eu acho que eu conheço bem as necessidades da população. E fora isso, todas essas experiências políticas, estudantis principalmente, eu acho que isso me coloca numa situação de preparo para exercer a vereança. E essa sua vontade já veio em 2012 a primeira campanha. Essa é a terceira vez. Campanha. Tá. Terceira vez? Essa é a terceira vez que sou candidato. Tá. Aqui em Itapetininga mesmo? Aqui em Itapetininga. E sempre pelo mesmo partido? Não, as 3 vezes foram partidos diferentes. Eu comecei no PTB, depois eu fui para o PP e dessa vez eu fui para o MDB. MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Tá, e você essa aspiração que a gente percebe, essa aspiração política sua, é justamente para dar mais condições para a população. É isso que você... Exatamente. Eu acho assim que com toda essa experiência minha, eu consigo acrescentar alguma coisa. Eu acho que ia ser
um mandato diferente. Né? Na verdade, sim, né, Ricardo? Se você for ver, eu não lembro, mas na Câmara hoje nós não temos advogado que é vereador, né? Eu acho que no momento não. Não, né? Não. É curioso, né? Eu acho curioso porque é um trabalho legislativo, né? Um trabalho de execução de leis e de fiscalização e de documentos, né? Eu acho que o advogado ele tem uma certa preparação própria para esse trabalho. Por mais que você tenha na Câmara um departamento jurídico, um setor jurídico, você como advogado praticamente vai deixar tudo mais detalhado para aquele departamento, né? Sim. Que hoje em dia a gente vê os vereadores, eles trabalham, mas tem o seu assessor, mas nada que o jurídico não tenha que complementar, né? Sim, inclusive no escritório mesmo, às vezes nós recebemos vereadores pedindo para que a gente se manifeste ou que a gente faça um parecer para ele sobre aquele documento que ele vai votar, né? E é aí que eu fico pensando, se fosse na minha situação, não precisaria dessa outra assessoria. E se fosse suficiente só a assessoria da Câmara, também ele não procuraria um advogado particular. Exatamente. Vamos lá, quais são as suas principais propostas e objetivos caso seja eleito? E como você pretende garantir essa transparência em suas ações como vereador? Então, na verdade, depois de mais de 12 anos tentando ser vereador, participando de pleitos, a gente começa a desenvolver um monte de ideias e de projetos, e a gente começa a ver muitas necessidades de todos os aspectos. Nós fazemos serviços voluntários, então a gente começa a ter um monte de coisa na cabeça. Mas hoje, assim, os principais projetos do candidato Baracho Navas, eu acho que a clínica veterinária gratuita, que eu penso que ser uma necessidade muito grande, primeiro porque eu gosto muito de animais e segundo que eu vejo muitos problemas com pessoas que têm uma baixa renda, tendo problemas, inclusive com a justiça, por não ter acesso a uma clínica veterinária gratuita. A pessoa tem um animal, o animal fica doente, ela não tem condições de passar por um veterinário particular, ela procura entidades acionam a polícia, acionam a polícia militar ambiental, essa pessoa é processada e o animal às vezes não sobrevive. Então eu fico assim, preocupado não só com o animal, mas com as pessoas que procuram socorro e não conseguem obter, né? Eu tive há um tempo atrás um problema com uma cachorra mesmo, que fraturou, e foi caríssimo o tratamento dela, né? Aí você tem que começar a fazer rifa, começar a fazer isso, começar a fazer aquilo, né, para poder ajudar. Né? E muitas pessoas não acreditam, né? E aquilo demora um certo tempo, o animal sofre, o dono sofre. E hoje eu vejo assim a dependência emocional que o dono do animalzinho tem daquele animal, né? Então, às vezes, a pessoa sofre demais por ver o animal naquela situação. E impotente diante da falta de recursos. Eu acho que isso é um grande problema para a nossa cidade. Eu acho que vai ser muito bem-vindo a clínica. E eu estive conversando com... Isso, assim, não é um projeto que saiu da minha cabeça e começou assim do nada. Eu estive conversando com várias cidades onde isso já existe, né? Então, até conversei com o pessoal de uma clínica que chama Clama, que ela tem em 12 cidades, a clínica veterinária gratuita, mantida através da ajuda da população ou de emenda parlamentar. E essa é uma das suas propostas, Uma das minhas propostas. Eu tenho como a gente tudo tem a ver com a minha atuação como advogado, né? Não, e é importante deixar claro também, Ricardo, que nada
é rápido. Sim. É uma proposta que você vai estudar, que Uma você vai ideia... conversar. Então a gente está colocando justamente para você dar uma ideia sobre as suas propostas. Tem um outro problema também que chega muito no escritório, pessoas que precisam de medicamentos de alto custo e não conseguem, né? Então eu acho que na cidade, se tivesse uma farmácia com medicamentos para disponibilizar isso mais facilmente, eu até vou fazer uma reclamação aqui, que às vezes a pessoa ela precisa de um remédio de alto custo, o médico sabe que a pessoa não vai conseguir aquilo, e ela dá um outro remédio que não seria o mais preciso, mas que resolveria o problema da pessoa naquele momento. Porque ela sabe da dificuldade que aquela pessoa vai ter de conseguir o remédio que seria o mais preciso para resolver o problema dela. E é complicado. É complicada, né? É uma situação complicada isso. Você... Existe uma farmácia, né? Uhum. Que você faz um cadastro e eles... Mas não é aquela farmácia que você consegue o remédio de alto custo. Geralmente você tem que entrar com uma ação, né? Geralmente tem que entrar com ação. E esse alto custo, quando a gente fala, não é só para a população de baixa renda, não. A gente pegou casos no escritório de médicos que consomem 30 mil reais de remédio por mês. O remédio dele é caro, uma doença específica, né? Então, mesmo a pessoa tendo uma renda alta, às vezes ela não consegue. E eu falo de 30 mil, mas tem remédio de 200 e até mais. Então, é complicada a situação. Não é fácil de resolver, mas eu acho que a gente tem que ventilar isso para que o pensamento evolua, né? A gente começa pensando, vai trabalhando naquilo e aquilo um dia chega aonde a gente quer. Como que você pretende manter contato com seus eleitores e prestar contas do seu trabalho? Então, eu não sei se é questão de projeto ou de proposta, mas eu fiz até eu estou vinculando hoje nas redes sociais, que eu fiz o grupo dos 100. O grupo dos 100 é o seguinte, são 100 pessoas que vão apoiar, monitorar, controlar o candidato Baracho Navas. Tudo que a gente for fazer vai ser feito em uma espécie de votação do nosso grupo do WhatsApp dessas 100 pessoas. Então, 100 pessoas vão estar falando para o candidato Baracho Navas, se for eleito vereador, o que ele deve fazer, que projeto que ele deve votar, a maneira que ele deve votar. A gente vai discutir isso nesse grupo do WhatsApp dessas 100 pessoas da nossa cidade, o que o candidato deve fazer. Eu fiz isso principalmente porque o vereador ele pode chegar lá e de repente decepcionar o eleitor, né? E eu não queria que decepcionar de forma nenhuma. E também não perder credibilidade como advogado fazendo uma má gestão como vereador. Então eu acho assim, eu reunindo essas 100 pessoas que vão me dar apoio, eu vou fazer o melhor trabalho possível. Interessante essa sua condição de... Essas 100 pessoas você escolheu por você? Não, essas 100 pessoas eu pedi na rede social quem queria participar. E elas foram pedindo para entrar no grupo, a gente foi fazendo o grupo e nós temos o grupo dos 100 no WhatsApp. Muito interessante, viu, Ricardo? Muito interessante, porque aí você vai trabalhar com essas 100 pessoas e levar todas as situações e todas as propostas delas para a Câmara Municipal, né? E também, até para um assunto que a gente vai chegar a seguir, eu me coloco assim, que não sou eu, pessoalmente, que vou decidir aquilo. Vai ser colocado um tema em discussão, um tema em debate, em votação. Eu vou colocar, não, o nosso grupo escolheu isso dessa forma. Muito bom mesmo. E você tem suas redes sociais também. Temos redes sociais. Tanto Instagram, Facebook. O seu celular, a partir do momento que você for eleito, ele vai estar liberado para a população, para o seu eleitor? Nesse projeto do grupo dos 100, a gente colocou um número do WhatsApp, que a gente vai chamar o WhatsApp do povo, para receber para
para todo mundo do 100 receber As as reclamações. Isso é um negócio bem aberto. Eu quero um negócio bem aberto. Eu até falo pro pessoal do grupo do 100 que eu não quero só que eles fiquem no WhatsApp, não. Quando tiver sessão na Câmara, eu quero que eles vão lá também. Exatamente. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. Fazer eu estava discutindo aqui também com outros vereadores é que as sessões da Câmara, delas terem voltado para a noite, foi muito bom. Sim. Né? E tentar ver essa de quinta-feira que vive de homenagens, para que se faça de uma maneira diferente também, use para outras situações, né? Para aprovação de projetos, né? Tá. Como você planeja trabalhar com os demais vereadores e a prefeitura para alcançar seus objetivos? Com relação aos demais vereadores e prefeitura, eu acho que a gente tem que ter diálogo. Acho que a gente tem que conversar e analisar a viabilidade de tudo. E a viabilidade e necessidade. Eu acho que administrar é isso. A gente vê o que é mais essencial, o que a gente deve fazer primeiro e o que a gente deve fazer depois. Eu acredito que quase tudo que vá à votação sejam coisas importantes. Mas tem umas que são mais importantes que outras, eu acho que a gente tem que levar isso. Mas como não depende exclusivamente de um candidato ou de um vereador, eu acho que a gente não pode querer só pra gente, porque senão a gente não consegue fazer nada, né? Precisamos de ter maioria para aprovar os projetos, então a gente tem que conversar. O diálogo é essencial. O diálogo é essencial até para não se ficar isolado. Que nem a gente vê alguns vereadores muito briguentos, muito, né, que agem dessa forma, que acabam se isolando dos demais, né? E aí eles não conseguem aprovar nada dos projetos dele e não conseguem resolver aquilo para que eles foram eleitos. Eu acho que até na situação de discussão, eu acho que é até interessante que exista. Sim. Mas discussão é saudável, né? Sim. Saudável, porque não adianta você ficar brigando à toa. Sim. E não consegue resolver nada, né? Sim. Bom, vamos partir para outra questão aqui. Continuando nessa mesma linha, você falou dos vereadores. E com a prefeitura também vai ser a mesma coisa, conversas, Eu né? acho que tem que ser tudo no diálogo. Eu acho que o advogado, para ele não é difícil ter conversa, tanto com os vereadores como com a prefeitura, né? Sim, acho que nós somos preparados para isso, né? Nós somos preparados para poder encontrar um resultado positivo para ambas as partes. Eu digo assim, não é que um perde e o outro ganha. Acho que tem que ser ganha-ganha. Você vai ganhar e eu vou ganhar e a população vai ganhar. Nossa, é importantíssimo isso. Quais são seus planos para promover o desenvolvimento sustentável de nossa cidade e o bem-estar da comunidade a longo prazo? A longo prazo eu estou falando, tá? Então, eu acho que o desenvolvimento sustentável ele tem que ser baseado na educação. Então, se a gente não educar os nossos jovens para que no futuro eles façam isso de maneira automática, isso vai ficar cada vez pior. Né? Então eu acho assim que sempre um trabalho de educação, de reciclagem, de reaproveitamento do que a gente puder e um pequeno investimento em como eles vão fazer isso, em projetos, né? Então eu acho que esse é o caminho. E a sustentabilidade hoje, ela está aí, né? Ela está aí no ar, você... Não tem como, né? Não tem como você... Não tem como desviar escapar, dela. Não tem como. Não tem, né? É. E para a população isso é bom? Eu acho que sim, porque inclusive ela gera outras funções, outras formas de ganho e de economia, e, enfim, para todo mundo, né? Acho que o mundo vive isso hoje, né? O mundo em geral vive isso. A necessidade.
nessa A nossa sustentabilidade. cidade está crescendo bastante, né? Está crescendo bastante. A gente vê, por exemplo, uma grande expansão imobiliária. O tanto que isso causa de resíduos, né? Então, assim, tem que investir, tem que investir pesado nessa, né? Bastante. Porque são muitos condomínios, né? Condomínios, loteamentos, edifícios, né? Isso vai acumulando várias situações. Isso é tão importante. Eu estava vendo um caso de um hotel que tem que ser demolido em Campos do Jordão. O pessoal optou por não demolir o hotel enorme por causa dos resíduos que ia ter da construção. Que ficou lá. Verdade. Porque não tinha para onde levar. Não tinha para onde levar. Olha, ficou o hotel abandonado lá. O duro é o abandono, né? Mas você vê que o transporte desse material, isso tudo ia causar um impacto maior para o meio ambiente do que o hotel ali abandonado. Quer dizer, você larga tudo ali, que é pior, né? Porque de repente aquilo pode ser ocupado por pessoas que estejam na rua. Sim. Né? Do que você derrubar. Por isso que até quando vai fazer uma construção, você tem que pensar. Tem que pensar muito, não? Hoje em dia não tá fácil, não, a situação. Só com muita experiência e com muito estudo de outros fatos, como esse do hotel, é um assunto interessante para ser levado a debate quando se vai fazer uma grande construção. Porque se não der certo, o que vamos fazer? Como vamos fazer? Temos que ter local adequado para transporte e depósito desses materiais. E hoje já existem muitas máquinas que reciclam, né? Então ela pega a alvenaria e faz virar areia de novo, né? Eu vi uma reportagem hoje na televisão também. Televisão não, na rede social. De um prédio antigo que tinha na Campos Sales, na esquina da Campos Sales com a José Bonifácio, que foi demolido ou está sendo alterado, mudado, mas era um prédio antigo. Aí um rapaz escreveu assim: é da família, a família faz o que quer, né? Nós temos uma lei antiga aí do patrimônio, mas depende do que a família pediu também, né? Então, tudo isso levamos em consideração a situação da cidade. Não se pode derrubar prédios antigos também que fazem parte da cidade sem autorização da prefeitura, né? E a gente fica triste de ver, né? Fica muito triste. O meu escritório fica perto daquela casa onde foi filmado o Éramos 6. Quando aquilo lá estava sendo derrubado lá, eu fiquei muito triste. Muito triste a gente ver uma coisa dessa. Mas, enfim. Faz parte da evolução, né? Bom, Ricardo, nós chegamos aí ao final das questões da nossa conversa e nós temos esses 7 minutos aí para as considerações finais. Eu sei que é muito tempo, mas você pode falar o que você achar que você deve falar e que você acha que vai ser importante para o seu eleitor. Então, eu sempre costumo falar com os meus eleitores pelas redes sociais que eu tenho muita vontade de ser vereador. Até quando a gente faz reuniões com outros vereadores, o pessoal fala assim: mas você tem vontade, hein? Você tem vontade. Você coloca as coisas de quem tem vontade mesmo. A eleição passada eu quis fazer doação do meu salário. Ou seja, eu não tenho interesse financeiro nenhum nesse trabalho de vereador. E como eu coloquei, eu sempre fico procurando alternativas de que conquistar a confiança da população. Foi até que eu fiz o grupo do 100, que é para que a população fique tranquila. Eles vão decidir o que eu vou fazer lá. Né? Porque hoje eu vejo uma grande incredibilidade do eleitor. Eles acham que todo político vai chegar lá e não vai ser a mesma coisa, que não vai ter muita alteração. Então eu acho que assim, 100 pessoas decidindo o que eu vou fazer vai ser uma forma de aumentar a representatividade
da população com o candidato. E tudo isso que eu levo assim como um pontinho, uma sementinha que eu estou plantando. De repente, quem sabe, no futuro, outros candidatos façam a mesma coisa e, de repente, futuramente, todo mundo faça. A minha ideia sempre é essa, sabe? Você vai acabar sendo porta-voz desses 100, que são pessoas de todos os locais da cidade, né? De todas as regiões da cidade, e que vai ajudar muito você, porque você é sozinho com o seu assessor na Câmara. E são pessoas assim, de todas as classes sociais, de tudo quanto é. Né? A pessoa se manifestou que quer, a gente está aceitando ela. Ótimo. Porque geralmente a pessoa que se manifesta que quer, ela é um idealista também, né? E às vezes a gente pega idealista, assim, gente de trabalhador simples mesmo, mas ele tem uma vontade de que aquilo mude, e que a gente fica pensando assim, nossa, tanta gente que poderia pensar assim e não pensa, e uma pessoa simples como essa traz tanta coisa bacana pra gente. É verdade, muito verdade. Então é isso, muito obrigado, Zé Alves, pela oportunidade, ao Estúdio Box. Estamos sempre à disposição nas nossas redes sociais. Meu nome é João Ricardo Baracho Navas. Número? 15111, quase que eu esqueço. 15111 do Movimento Democrático Brasileiro. Obrigado, Ricardo. Obrigado você. Boa noite a todos. Boa noite. Da população de Itapetininga.